Bom dia aí, pessoal do Face, essa live aí ao vivo. Vou falar um pouquinho hoje sobre o processo saúde e doença e sobre a qualidade de vida, ok? O Ministério da Saúde diz que ter saúde não é ausência de doença, né? Então, quando a gente não tem nenhuma doença, não significa que temos saúde. O estado de saúde hoje, ele é de forma muito ampla. Ter saúde hoje é mental, psicológica, fisiológica, espiritual, social, né? É de uma forma bem ampla, tá? Mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre o que devemos fazer em épocas de pandemia, né? A gente sabe que, infelizmente, hoje a pandemia, segundo o diretor, um dos maiores diretores aí do maior laboratório que tem, não vou citar aqui, né, no Brasil, ele falou que esse ano vai ser o pior ainda da pandemia, vai ser durante o ano que vem, 2022, que vai começar a amenizar um pouco, né? Inclusive tem agora em Manaus e praticamente quase todos os estados essa variante aí do coronavírus, que ele tem essa mutação, né? Então, o que devemos fazer assim? Já estamos falando aqui um ano sobre os cuidados com a saúde e não cuidar da doença. Como mencionei, o Ministério da Saúde diz que ter saúde não é ausência de doença, tá? Muitas pessoas falam, eu tenho saúde, eu não tenho nenhuma doença. Não, isso não significa ter saúde, ok? Ter saúde, a pessoa é um contexto geral de bem-estar, né? É um contexto geral de bem-estar emocional, psicológico, social, espiritual e aí vai, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de qualidade de vida, os cuidados com nós, para termos qualidade de vida, ok? Então, o que devemos imaginar? Eu vou ensinar um pouquinho hoje, baseado na medicina chinesa, muito amplo, não tem como eu explicar, mas eu vou explicar aqui um pouco sobre a medicina chinesa, a visão da medicina chinesa em relação ao coronavírus, ok? Por quê? Porque não daria para mim fazer num vídeo tão rápido, explicar para pessoas leigas nessa área, entender qual é a visão da medicina tradicional chinesa para o coronavírus, mas eu vou tentar aqui, ok? Vamos lá, né? Esperamos que consigamos. Eu vou abordar um ponto específico, tá, pessoal? O coronavírus, ele é uma doença, né, o Covid, que ele infecta nossa célula através de receptores cardíacos, né, até onde se sabe, e ele entra dentro da nossa célula e produz, faz com que a nossa célula replique mais vírus, mais Covid, né, faz a replicação dele mesmo, tá? Ou seja, ele usa a nossa célula, ele engana a nossa célula e manda a nossa célula produzir mais vírus do Covid, né? Muito superficial isso. Então ele vem, essa doença ela tem um alvo que é nosso sistema respiratório, né? Superior primeiro, depois inferior, e também ela acaba lesionando, também interferindo, como ela é uma infecção meio que sistêmica, acaba também afetando a parte, até onde se sabe, cardíaca, circulatória também, né? E em consequência, né, nossos órgãos, nossos sistemas estão ligados com órgãos, acaba complicando outros órgãos aí também, ok? Então, a visão da medicina chinesa. Vamos lá. O nosso pulmão, na medicina chinesa, ele é uma víscera, né? O pulmão é um órgão, e o intestino grosso, que na medicina chinesa está ligado com o pulmão, nos 5 elementos. Então, pulmão é órgão, intestino grosso, víscera, tá? Coração, órgão, intestino delgado, víscera. Vamos falar sobre esses 2 órgãos e 2 vísceras, né? Tá? Então, 2 vísceras, que é pulmão e coração, e dois órgãos, que intestino grosso e intestino delgado, ok? Então, seria órgão e víscera, para vocês poderem entender. O pulmão é o nosso órgão na medicina chinesa, é a nossa víscera, né? Perdão, nosso órgão na medicina chinesa, que está ligado com a tristeza, tá? O intestino grosso, que seria uma víscera, né? Órgão e víscera,
ele está ligado, na verdade, junto com o pulmão, no sentido emocional, e está ligado com a mágoa e com o ressentimento. Então, pulmão, né, órgão ligado com a tristeza, intestino grosso ligado com o pulmão, víscera, a mágoa e o ressentimento. Coração, órgão ligado com o nosso alegria, nosso bem-estar, tá? E intestino delgado ligado com a nossa ansiedade, ok? Mas, doutor Pedro, por que tem que dar essa regra básica? Essa é a regra básica dos 5 elementos, tá? Então, estamos falando de 2 órgãos e 2 vísceras, né? Então, 2 órgãos, pulmão e coração, e víscera, intestino delgado e intestino grosso. Então, assim, pessoal, vamos lá. Se o nosso pulmão está ligado com a tristeza, né, e é um órgão, e o intestino grosso que está ligado com o pulmão, né, nos 5 elementos, tá? Mágoa, então quer dizer que um problema com o nosso intestino grosso vai afetar o nosso pulmão. Um problema energético, né, não é fisiológico, um problema energético com o pulmão vai afetar o intestino grosso. Um problema energético com o intestino grosso vai afetar o pulmão. Consegue entender? Bom, doutor Pedro, eu estou começando a entender. Quer dizer que se a pessoa tiver um bloqueio energético do intestino grosso, vai abaixar a energia do pulmão, com certeza. Bom, doutor Pedro, mas qual que é primeiro? Basicamente, os 2 órgãos emocional estão ligados juntos. Se você tiver um problema emocional, uma tristeza, você pode ter um problema ligado no intestino. Se você tiver um problema de mágoa e ressentimento, você tem um problema ligado com o intestino, você vai ter um problema ligado com o pulmão, certo? Bem complicado, mas dá para entender, né? E da mesma forma funciona o intestino delgado e o coração. Se a pessoa no coração tiver um bloqueio, perdeu a alegria, tem um transtorno ali afetivo, vai lesionar também a parte da ansiedade, que é coração e intestino delgado, é o mesmo sistema, tá? Mas vamos falar do pulmão e intestino grosso. Recentemente, a medicina científica provou, a ciência, que o nosso intestino que é o responsável pelas depressões. Não vou dizer todas, né, que tem as traumáticas, mas o nosso intestino que produz a serotonina que melhora a depressão, ou seja, que é o hormônio da alegria, certo? Então vamos lá. Então, teoricamente, vamos dizer assim, isso ao contexto da medicina chinesa e ao contexto do meu trabalho. Doutor Pedro, para a gente enfrentar bem o coronavírus e não ter uma forma grave, o que eu tenho que fazer? Baseado bem superficial na medicina chinesa. Você tem que cuidar do teu intestino grosso e cuidar do teu pulmão. Não tem como você cuidar do teu pulmão se não cuidar do intestino grosso. Não tem como de você não cuidar do teu emocional com o intestino grosso, não tem como você cuidar do teu pulmão com o intestino grosso. Porque é emocional, energético, fisiológico e físico. Quando você tem um bloqueio emocional, por exemplo, uma mágoa, um ressentimento, você tem a nível emocional. Esse nível emocional vai se tornar energético, daí fisiológico e daí físico. Então, mágoa, ressentimentos vai bloquear a energia do intestino grosso, automaticamente vai bloquear a energia do pulmão, que está ligado com a tristeza, e de uma certa forma você vai acabar tendo uma baixa de imunidade, porque quando a nossa emocional, quando o nosso bloqueio, tristeza, mágoa, ressentimento, que nem eu estou explicando, entra em bloqueio, o nosso pulmão ele abaixa a imunidade. A nossa maior imunidade, o reflexo da nossa imunidade é respiratório. A nossa imunidade não é produzida no pulmão, tá, pessoal? O pulmão é um reflexo da nossa imunidade, tá? Então, por exemplo, vamos dizer assim, se a gente tem mágoa, ressentimento, que bloqueia lá o intestino grosso é o segundo cérebro, ele tem neurônios, tá certo? Tem 150 milhões de neurônios no intestino grosso. O intestino grosso é o nosso segundo cérebro. Ele não vai fazer a função metabólica, enzimática da serotonina, do triptofano, primeiro serotonina. Não vai fazer com que essa serotonina seja completada com outros hormônios, como na hipófise, e vai produzir o sono, a alegria, e automaticamente isso vai dando uma depressão, a pessoa não vai dormindo direito, não vai se alimentando em excesso, e com isso a imunidade vai baixando,
E para vocês saberem, no nosso nariz tem tanto, principalmente bactérias que pode causar uma pneumonia grave no nosso nariz. Só que tem uma barreira ali de imunidade, mas nós temos. Então, se o pulmão não tiver uma defesa boa, não é só o coronavírus, uma gripe pode matar. Então, quando a gente fica idoso, depressivo, a imunidade abaixa, né? E muita medicação, não morre de pneumonia, porque no próprio nariz tem bactérias que vai dar pneumonia, tá? Só que a gente, quando tem defesa, é uma simbiose, é um equilíbrio. Agora vocês imaginam o coronavírus, que é uma doença grave, né? Nunca sabe quando ela pode dar de forma leve ou grave na pessoa. Segundo o meu conceito, está ligado aí um pouco com o lado que eu estou explicando, o lado intestino. Eu vejo que quando a pessoa tem o lado intestinal, as funções intestinal que não tem nenhum bloqueio e emocional nesse lado, ela vai emagrecer, porque a obesidade, a ansiedade gera a obesidade, o excesso alimentar, a síndrome metabólica vem do emocional também, certo? Então, quando a gente está funcionando bem o emocional nesse lado, o fisiológico e a imunidade também vai funcionar legal, tá? Então, não adianta tratar o pulmão. Não adianta. Não é que não adianta. É bom, tá, pessoal? Pode tomar todos os remédios aí nutracêuticos naturais para o pulmão. É bom. Mas para você ter a certeza que você vai estar bem, tem que tratar o intestino. O intestino é a chave da nossa vida, tá? Não sei por que ainda não está sendo divulgado em grande escala isso, na mídia aberta. A vida ali, para você ter uma imunidade boa, ter uma saúde, é o intestino, entendeu? Eu tenho observado que eu tenho observado que aqueles pacientes que têm uma forma grave da Covid, eles têm problemas intestinais, quase sempre. Só que a medicina não relacionou isso ainda. Ela entende, mas não correlacionou. Mas não para curar o coronavírus, eu digo para não evoluir para a forma grave, tá? Porque o coronavírus não tem forma leve, média e grave. É leve e grave. Quando ela sai da forma leve, ela já entra para a forma grave, de um dia para o outro, tá? Então não tem esse ciclo. Então é assim, quando dá sintomas, já foi para a forma grave, já, né? Ele é muito rápido. Então o que acontece? Eu só fiz essa live para vocês entenderem que tem que cuidar. Ah, doutor Pedro, então tem que cuidar do intestino? Porém, tem que cuidar além do intestino, né? Porque às vezes a gente tem bloqueio no corpo, os meridianos estão bloqueados. Esses meridianos estão bloqueados porque o nosso emocional está bloqueado, entendeu? Então, quando a gente desbloqueia, todos nós temos uma história, todos nós temos os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, né? Embora que não deveríamos, a gente tem que, como a Bíblia diz, né, perdoar. A gente perdoa, mas eu estou falando aqui de uma maneira geral, tá, pessoal? Não estou falando de mim e de ninguém. Estou falando como um professor, tá? Então, todos têm problemas emocionais. A gente é imperfeito. E esses problemas emocionais, eles podem estar a nível mais profundo ou menos profundo. Isso tem que passar para um profissional para ver. E às vezes na primeira sessão a gente não consegue ver, tem que avaliar. Porque como que a gente avalia? A gente pega no pulso, né? Ali no pulso a gente vê os 6 órgãos e 6 vísceras. Dá para mim saber como é que está o teu pulmão aqui pelo pulso. Dá para saber como é que está o teu intestino, o teu baço, o teu estômago. E cada um está ligado com o emocional. A gente está falando de 2 só aqui. A gente está falando aqui só de pulmão e intestino grosso, ligado à Covid. Mas tem outros emocionais e outros órgãos, sistemas aí, vísceras e órgãos para ver, tá? Então, teoricamente, sem comprovação científica, isso é uma linha minha de tratamento, eu trato as pessoas do intestino, tá? Sempre. Eu não consigo tratar uma pessoa se não for primeiro fazer um detox, tratar o intestino dela. Ah, o teu sistema digestório alto e baixo está perfeito, entre aspas, né? Está funcionando bem, então agora nós vamos começar o tratamento, ok? Doutor Pedro, mas por que tem que ser assim? Porque se você tem um problema lá dentro numa máquina de uma fábrica, essa máquina ela é uma rotativa que produz todo o jornal, vamos dizer assim. Adianta você ficar pintando a calçada, fazendo uma fachada bonita? Não vai adiantar. Você tem que ir lá dentro consertar aquela máquina para depois você fazer o conserto geral da tua empresa. Mais ou menos é isso. As pessoas vêm aqui e falam assim, ah, doutor Pedro, é só uma coisinha assim, é uma dorzinha que eu tô. Não, você tem que tratar, fazer um detox primeiro, limpar todas as toxinas, todas.
Hoje tem recurso para a gente tratar os metais pesados, as nitrosominas, que é os fragmentos de plástico que gera câncer. Hoje tem um sistema de você fazer um detox aí, uma quelação, né? Ele pega e retira tudo, tá? Um captador desses detox aí, tá? Então fez uma limpeza, fígado, intestino, estômago, tudo, certo? Depois dessa limpeza, agora vamos fazer, antes era flora intestinal, agora é microbiota intestinal. Então vamos fazer o equilíbrio da microbiota intestinal, tá? Ali tem bilhões de probióticos de prebióticos e probióticos, né? Então, o prebiótico é as fibras que nós alimentamos. As fibras são alimentos dos probióticos. Probióticos são as bactérias positivas que vão transformar, no caso que eu mencionei, fazer a permeabilidade intestinal, vão evitar que o intestino tenha um câncer, porque são os probióticos que evitam um câncer intestinal, né? Primeiro tira as toxinas, mas o probiótico, e aí vai fazer a produção de toda essa função enzimática aí que eu mencionei, ok? Não é só a imunidade, não é só, é a depressão, é a imunidade, a coagulação do sangue, tudo está ligado com o nosso intestino. Ali está o miolo da fábrica que pega a matéria-prima e tem que estar funcionando bem. As pessoas têm um problema, às vezes, respiratório, um problema no intestino, né? Intestino e pulmão, víscera e órgão. Trata o intestino, melhora o problema respiratório. Não está produzindo os antialérgicos, cortisona natural, tem toxina no intestino. Vem aqui, eu quero tratar do pulmão. Medicina chinesa não trabalha assim. Medicina chinesa trabalha para resolver o problema. Então, vamos tratar o seu intestino. Não, mas eu tenho um problema no pulmão, eu tenho uma alergia. Não, você tem um problema no intestino. Entenderam? A gente não fica explicando isso para o paciente. Eu estou fazendo esse live, mas a gente faz o tratamento sem explicar muito. Fala, olha, vamos começar assim, daí a gente vai evoluindo, ok? Né? Obrigado aí quem está interagindo. Então, vamos lá. Então, quer dizer que se a gente tiver mágoa, ressentimento, né? Isso vai fazer com que vai bloquear o fator energético intestinal. Mágoa é intestino, tá? Se você tira a palavra mágoa, daí você tira o M, fica água. Então retém muita água, muita toxina, a gente vai inchando, né? Por isso que a palavra mágoa vem de água, tá, pessoal? Também a pessoa, aquela palavra enfesado, né? Tira o em, fica fezes, né? A pessoa enfesado, fica cheio de toxinas, fica irritado, mal-humorado também, né? Então vamos lá. Baseado ainda na medicina chinesa. Então quer dizer que para uma pessoa ter o pulmão fortalecido, com a imunidade boa, já vou frisar aqui, o pulmão não produz imunidade, ele é um reflexo da imunidade, tá? Então o pulmão está com a imunidade boa, está fortalecido, está respondendo, está ventilando, está fazendo troca gasosa, não tem doenças respiratórias. Então quer dizer que é um tratamento do intestino? Principalmente. É um tratamento do intestino, tá? Isso na medicina chinesa. Porque se você ficar com mágoa, ressentimento, o que a mágoa e o ressentimento vai gerar em nós? Pense, estou com mágoa, estou com ressentimento. Vai gerar tristeza. Tristeza é a energia do pulmão. Vai bloquear a mágoa, o ressentimento, vai bloquear a energia do pulmão. O pulmão vai começar a diminuir a função. Estou com mágoa, ressentimento. Vai começar a respirar mal, né? Isso vai bloquear a ventilação do pulmão. Enzimática vai diminuir a função pulmonar. E a gente vai começar a ter uma baixa imunidade respiratória, ok? Então, eu separei alguns produtos aqui para a gente mostrar o que deveria fazer, então, para melhorar, para a gente poder estar bem preparado para enfrentar o coronavírus, né? Como mencionei aqui, né? O diretor lá um dos maiores laboratórios do Brasil, do Butantan, falou que, não é palavras minhas, é palavra desse diretor do Butantan, falou que o pior da pandemia está para mim. Realmente, né? A gente sai na rua, ninguém às vezes usando máscara, estão socializando, interagindo. Tem a mutação do vírus, né, do coronavírus. Então, não sei quem está, né, interagindo, né, mas até tem caso na minha família, né, pessoas queridas, próximas, né, irmão próximo, que está aí de uma forma grave da Covid, né? Muito triste isso, porque a gente não espera, né? Eu já sabia, porque eu trabalho na área da saúde já há quase 30 anos, né, em São Paulo, que eu já venho tratando. Então, quando saiu o coronavírus, eu já tinha falado que é uma forma grave, né? A gente já tinha visto a evolução em muitos casos. Agora tem um caso na família, né?
Deus que ajude com que essa pessoa e os médicos iluminem eles, que consiga, com a graça de Deus, recuperar dessa forma grave, está entubado, mas infelizmente a doença está aí, tá, pessoal? Vamos cuidar dos nossos, vamos assim, se prevenir, cuidar da saúde e não cuidar da doença, ok? Então trouxe, não sei se esse entendimento, se alguém tiver alguma pergunta, né, pode fazer. Não sei se vocês conseguiram entender que para a gente ter uma imunidade, isso muito superficial, estou falando aqui, respiratória, tem que ter uma imunidade emocional, mágoa, ressentimento, né, tristeza, tudo isso vai bloqueando o nosso sistema intestinal e vai bloqueando então o nosso sistema intestinal, e daí a tristeza, que é o pulmão, e a nossa imunidade, ok? Então esses bloqueios assim que a gente vai fazendo emocional, ele vai trazendo para o nosso lado físico e fisiológico, tá? Então, assim, aquelas pessoas que estão assistindo, né, com bastante tristeza que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Não estou assim na minha melhor fase, porque quando a gente fala das outras pessoas é fácil, quando vem na família da gente, a gente entra em estado de choque, né? Mas a vida continua, eu preciso continuar, eu me formei para isso, estou com a graça de Deus, aí eu vou fazer um vídeo aqui, daqui mais uns 6 meses eu vou estar me formando em saúde mental, né? Eu estou fazendo uma especialização em saúde mental na Universidade Paulista, para tratar casos, você é especialista em saúde mental, né? E daqui 6 meses mais ou menos, porque eu sei como que a gente vai precisar, primeiro é Deus, tá, pessoal? Depois a gente vai precisar sim de profissionais para nos ajudar, tá? Então deu para pegar um pouco que eu fiz esse vídeo no começo da pandemia só, não falei mais sobre a medicina chinesa e as doenças e o Covid. Hoje eu trouxe porque, como eu mencionei, a gente está com uma pessoa grave, né, na família, uma pessoa querida, né, não precisa nem a gente falar, e Deus vai ajudar sim com que ele vai conseguir reagir, né? Vamos fazer muita oração, Deus vai ajudar com que ele vai conseguir, nosso Deus, né, que inclusive, cujo nome é Jeová, ele vai ajudar com que vai dar tudo certo, tá? Então, assim, procurar entender que o lado emocional nos ajuda a ter uma saúde mental, física, psicológica, física, e a gente vai conseguir se pegar, infelizmente, contra esse vírus, a gente vai conseguir estar com as defesas em dia, tá? Então, assim, só para frisar aqui, porque eu não sei quando eu vou fazer esse vídeo de novo. O nosso intestino grosso, o nosso pulmão estão junto em questão. Intestino grosso é víscera, pulmão é órgão. Então, intestino grosso, mágoa, ressentimento, pulmão, tristeza. Se a gente tiver mágoa, ressentimento, não flui aqui, não vai filtrar no intestino, não vai metabolizar serotonina, triptofano e outras enzimas aí, dopaminas, e a gente vai produzir uma ansiedade, daí vem a síndrome metabólica, vem o excesso de alimentos, bebidas, e daí a imunidade baixa, e o pulmão, como é um alvo específico do coronavírus, a gente vai ter a forma grave. Doutor Pedro, então quer dizer que o emocional está muito ligado. Hoje eu estou explicando, estou trazendo assim na bandeja para vocês entenderem que o mundo hoje está com muito ressentimento e muita mágoa, né? E é isso que está produzindo dos fatores que produz a forma grave, porque o ressentimento e a mágoa gera ansiedade, vai gerar o excesso metabólico, o excesso de alimentos e bebidas, a falta de cuidado gera depressão, e daí, bem na base aonde deu a tristeza, que é o pulmão, vai ser o primeiro alvo do coronavírus. Então quer dizer que para a gente estar bem a respeito do coronavírus, tem que tratar mágoa, ressentimento, tristeza, resolver aqui, para poder resolver aqui no intestino, para ele trabalhar direito e fazer a imunidade, com certeza, tá? É isso daí. Eu trouxe aqui, pessoal, alguns componentes que eu trabalho para sugerir. Não precisa comprar de mim, não. Pode ir lá no celeiro comprar, tá? Só para me sugerir para vocês, que vai ajudar bastante a imunidade, tá? Então, como eu falei do intestino, tem bastante coisa, tá? Não vou falar de todos os elementos que eu trabalho, porque são muitos que eu conheço que eu não tenho, tá? Daí eu passo, recomendo para a pessoa, tá? Então, assim, bem superficial aqui, eu separei, por exemplo, uns probióticos, né?
Esse probiótico aqui, ele tem os lactobacilos, os bifidobactérios, né? Daí ele tem o caseio, o lácteos, o bifidum, né? Ele serve para quê? São 8 probióticos. Esses probióticos são 10 bilhões. Então, esse aqui são especialmente em sachê. Vocês podem manipular também. Então, esses probióticos, eles vão fazer recuperar a flora, que seria a microbiota intestinal, ok? Então, assim, as fibras são alimento para esses probióticos aqui. Ó. Então, por exemplo, se você usar uma fibra, espera aí que eu vou pegar ali. Voltei. Fibra, pessoal. Fibra tem bastante formas de fibras, né? Tem bastante assim, uma linha bem ampla. Eu gosto muito do psyllium, tá? Não sei se vocês já ouviram falar o psyllium. O psyllium é bem barato, assim, bem conto. Vocês podem comprar até aqueles saquinhos, né? 100 gramas, 50 gramas no celeiro. Então o psyllium é uma fibra bem em conta, né? Ele é o alimento desses carinha aqui, ó. Então esse aqui é o prebiótico e esse é o probiótico. Então vamos dizer assim, esses somos nós, né, que defendemos a nossa casa, para dar um exemplo. E esse daqui são a porta que vai proteger a nossa casa. Então a gente alimenta de fibras, só que são bem amplas as fibras, tá? Por exemplo, tem aveia, linhaça, né? Tem muita fibra aí para a gente usar. Eu gosto do psyllium, mas tem que usar fibras. Por exemplo, até uma maçã, uma banana, é fibra também. É fruta, mas tem fibra, né? Uma laranja. Então tem que fazer um uso amplo. Só para dar um exemplo. Então, o psyllium, esse é a porta da casa, esses somos nós. Esse é o prebiótico, esse é o probiótico, tá? Então, sem prebiótico não tem alimento pro probiótico, que são as defesas, tá bom? Então vamos tratar o intestino, né? Bem superficial essa explicação. Daí a gente vai tratar a imunidade. O que eu separei para nossa imunidade aqui? Ah, tem mais um que é fibra aqui, ó. Tá? Esse aqui, ó. O maná. Maná era um alimento dado para a nação de Israel, né? Eles usaram esse nome, né? Maná. Mas o maná, ele tem inulina, tá? A inulina é muito bom para a saúde também. Mais um aqui, que é um prebiótico, junto com o psyllium, né? E daí tem os probióticos, tá? Então, o intestino. Agora vamos ver para fazer a melhora do sistema imunológico e respiratório, tá? Então, o que eu separei aqui? O própolis, tá? Eu gosto de... O própolis, não sai comprando própolis de qualquer... O própolis é assim, pessoal, ó. Tem o própolis, não, ó, sem álcool, ó. Não sei se dá para ver, sem álcool, tá? E tem o 30% e o 11%. O 30% é mais concentrado, então eu trabalho sem álcool e 30%, tá bom? O que o própolis tem? Ele tem, assim, uma carga de... uma posologia de minerais bem alta e que vai ajudar bastante ao sistema imunidade superior nosso, inferior e superior. Superior, traqueia, brônquios, né, laringe, faringe e inferior o pulmão, tá bom? Junto com o própolis, pode colocar a vitamina D3, são tudo composições baratas, bem em conta, ó. A vitamina D3, ó, aqui é líquido, né? São bem em conta, ó, R$25 uma vitamina D3, por exemplo, você pode comprar. Tem também em cápsula. A vitamina D3, junto com o própolis, então a D3 ela é considerada um hormônio, não é nem uma vitamina, né? Ela não intoxica em cargas altas, muito, só se for altíssima, tá? E a vitamina D3 não é só para os ossos, não, é para a imunidade. Inclusive, vamos dizer, é uma vacina quase contra alguns 4, 5 tipos de câncer aí, né? Então, quer dizer que ajuda bastante para a imunidade. Então, o própolis, de preferência sem álcool, junto com a vitamina D3. D3 não é só para os ossos, não, tá? Também, mas ela serve bastante para a nossa imunidade, ok? Daí eu separei aqui um outro elemento, um outro nutracêutico que chama cogumelo e geleia real. Muito bom também, a geleia real com cogumelo ajuda muito a melhorar então o nosso fator energético. Tem a niacinamida, também é completa, porque a geleia real, vitamina A, vitamina E, vitamina C, a geleia real é produzida pelas abelhas, então ela vem quase que in natura. Mas o cogumelo, né, que o cogumelo hoje tem bastante proteína,
A combinação então vai ser excelente para o nosso sistema imunológico e fator energético, tá? Separei aqui bastante importante mesmo, que é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é muito boa para fazer para nós melhorar o fator energético, tá? A gente tem a célula, né? E a gente tem que se alimentar para passar no ciclo de Krebs e produzir as ATP, né? Adenosina tritosfato, né? Que seria a energia final para alimentar nossos órgãos. A coenzima Q10, ela é pronta, ela chega lá, fica lá na porta da célula. Ela passa vários processos, quando você ingere ela fica lá prontinha, só para entrar para dentro da célula, para produzir energia. Então vamos dizer assim, os alimentos são necessários, mas o fígado tem que transformar, separar a Q10 para mandar lá, passar no ciclo de Krebs, para chegar lá na porta da célula, vamos dizer assim, para entrar. A Q10 já vai direto. Então para que serve? Prevenção cardíaca, prevenção cerebral e ajuda ainda a melhorar a nossa imunidade, ok? E é o nosso fator energético. E daí aqui eu separei que é muito importante, que é a prata coloidal, né? Já falei bastante da prata, né? A prata, ela vai matar, vamos usar esse termo matar, tá? Ela vai matar as bactérias, os micro-organismos que são nocivos para o nosso... Porque se a gente não eliminar aquelas bactérias nocivas que estão no trato digestivo, todos nós temos, quase todos, né? Não vai conseguir fazer o equilíbrio da microbiota intestinal. Então você toma o prata, vai fazer vamos dizer assim, vai eliminar só as bactérias nocivas, as bactérias do bem não elimina, tá? Não faz mal para a nossa célula. E depois você faz o equilíbrio com os prebióticos e os probióticos, tá? Mas o prata, até mutação de célula cancerígena, ele é muito bom. Esse prata vai estar na faixa de 10 ppm, seria 10 miligramas, mas bem usado assim, uma carga bem alta, ele vai entrar na corrente sanguínea. Se você pôr embaixo da língua e fazer assim, ele vai interferir o processo respiratório, lipídico da bactéria, do vírus, e ele vai então fazer uma melhora da imunidade, porque ele vai eliminar as bactérias parasita, protozoário e vírus, ok? Tá bom? Então hoje, pessoal, agradeço aí, entrou hoje um pouquinho mais aí, tá? Tinha uns 3 ou 4, né? Na verdade, se fosse uma festa aí funk, né? Se fosse um bar, se fosse qualquer outra coisa, o pessoal estaria entrando, estaria compartilhando milhares de vezes, né? Se fosse qualquer outro evento aí, para fazer aí uma festa, qualquer coisa, o pessoal estava aí prestigiando e compartilhando, colaborando, tenho certeza. Hoje as pessoas não estão dando valor mais à vida, né? Eles não estão buscando cuidar mais, eles estão levando... Depois, quando acontece, infelizmente, os problemas, daí as pessoas choram, mas elas mesmas não cuidaram, ok? Por isso que eu agradeço muito aqueles que entraram, que deram uma curtida, prestigiaram, pode compartilhar esse vídeo. Quem sabe esse vídeo pode ajudar alguma pessoa que está precisando a cuidar aí do sistema imunidade de a forma mais natural que existe, ok? Obrigado aí, André, Maria Deola, entrou mais um pessoal, não pude observar, mas agradeço, tá bom? E mais uma vez eu peço aí, né, vamos pedir aí em oração para com que o meu irmão que está lá na forma grave, o Aloir lá, possa melhorar, ok? Um abraço a todos, uma boa semana, né? Hoje, iniciando a semana, vamos começar bem, né? Fazendo aí as nossas petições, nossas orações e fazendo o nosso trabalho de uma forma honesta, uma forma consciente, ok? Obrigado aí a todos, um abração aí ao meu querido sobrinho André e a gente vai se falando, ok? Obrigado.